Ótimas razões para a volta da Magnitsky. E o que falta? Todo o processo é pronto. A gente já fez a nossa parte. Só falta o Trump falar: ok, volte. Bolsonaristas estão articulando a retomada da lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Coloquei lá, conversei ontem com o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, um dos mais próximos aliados da família Bolsonaro, faz uma espécie de dobradinha com o Eduardo Bolsonaro, e aí ele estava comentando isso comigo, que André, é uma dobradinha hétero, só para deixar claro. Visão dele, eles estão com uma avaliação, até queria dividir com vocês aqui para a gente poder debater. Na avaliação deles, o Brasil está cavando, o governo Lula está cavando uma nova briga com o Trump para poder explorar isso na eleição. É assim que eles estão vendo. Então, quando o presidente fala alguma coisa do Trump, eles estão entendendo que tem a ver com esse momento eleitoral. Só que, nas palavras dele, o governo brasileiro está fazendo isso achando que vai colher tarifa mais uma vez, que também dá para usar, explorar no discurso da soberania, tal, de prejuízo ao Brasil, mas que o que ele diz é que não tem chance disso acontecer de novo, como aconteceu no ano passado, mas que tem chance de rolar uma nova sanção ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Bom, antes da sequência aqui na fala do Paulo Figueiredo, eu quero que você preste bem atenção no que ele vai dizer referente à volta aí da Magnitsky. O Paulo Figueiredo, ele está deixando bem claro, na verdade é uma revelação que ele está fazendo, que a Magnitsky pode voltar em maio ou junho, que vai coincidir ali mais ou menos com a delação do Vorcaro. Então é uma informação importantíssima. É uma informação de alguém que tem acesso à Casa Branca, ao Departamento de Estado, que tem relações com membros do governo Trump, né, e que inclusive fez aí uma reunião recente. Ele, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro fizeram uma reunião recente justamente para tratar dessas questões aqui do Brasil, levar informações para o Departamento de Estado do Marco Rubio, levar informações para a Casa Branca referente aos acontecimentos aqui do Brasil. Outra consequência que também é extremamente popular e que hoje se torna uma possibilidade é o retorno da Magnitsky, ou pelo menos dos seus efeitos que foram suspensos. Suspensos de que forma? Como um favor do Trump ao Lula. Ora, Trumpão, não há nenhuma razão para manter esse favor hoje em dia e o Lula está fazendo questão de que não haja nenhuma razão para manter o favor. Pode até ser, de verdade, que o governo americano decida não voltar atrás por uma questão de imagem. Pode ser, mas manter o favor não tem razão. Não só não tem razão para manter o favor, como há novas razões para a volta das sanções Magnitsky, para a aplicação das sanções. Por exemplo, a questão da corrupção, que é prevista na Lei Magnitsky. Lei Magnitsky fala sobre violação de direitos humanos e corrupção grave. O escândalo do Masker com Alexandre se agravou muito. E vamos ser sinceros, vai se agravar mais com essa delação bombástica do Vorcaro. A gente vai tratar mais sobre esse assunto amanhã, provavelmente, mas até agora a ideia é de uma delação forte que aborde legislativo, executivo e judiciário. E aí a casa de muita gente vai cair. São ótimas razões. Ótimas razões para a volta da Magnitsky. E o que falta? Todo o processo é pronto. A gente já fez a nossa parte. Só falta o Trump falar: ok, volte. Essa é a nossa maior prioridade do ano? Já disse a vocês que não. Eu continuo trabalhando por isso? Sim. E aqueles que duvidaram lá na primeira vez, me aguardem. Eu digo a vocês que voltar é muito mais fácil do que foi impor pela primeira vez. Ah, mas é mais fácil. E até os veículos de imprensa estão falando disso, né? O Metrópolis falou e agora a própria Globo News está falando sobre isso. Brasília vai queimar, meus amigos. Agora, sentem comigo, vamos nos excitar aqui. Vocês imaginem
A delícia que não seria uma Magnitsky entrando assim agora no meio dessa história. Enquanto isso, uma Magnitsky agora, assim, agora não, em julho, a delação do Vorcaro em maio, o bicho pegando, Alexandre pautorando, os senadores todos querendo se reeleger, o número um, assunto número um, Alexandre, aquele clima no Brasil, e aí, pum, entra uma Magnitsky assim, deslizando. Hein? Seria bom demais. E a possibilidade da volta da Magnitsky não é só o Paulo que está falando, né? A própria mídia vem falando a respeito. O Metrópolis, por exemplo, publicou sobre isso no mês passado, dizendo que Estados Unidos avalia reincluir Alexandre de Moraes na Magnitsky. E não foi, foi Andresa Matais, tá? Andresa Matais, ninguém pode acusar a Andresa Matais de ser minha fã. Mas não é algo repercutido só pelo Metrópolis. Até os veículos que historicamente fizeram parte do regime, ainda que agora eles estejam muito rebeldes, estão falando abertamente sobre o tema. Então, não acreditem em mim, acreditem, sei lá, na Globo News. Estão articulando a retomada da lei Magnitsky para desde o início. Bolsonaristas estão articulando a retomada da lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Eu coloquei lá, conversei ontem com o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, um dos mais próximos aliados da família Bolsonaro, faz uma espécie de dobradinha com o Eduardo Bolsonaro, e aí ele estava comentando isso comigo, que André, é uma dobradinha hétero, só para deixar claro. Visão dele, eles estão com uma avaliação, até queria dividir com vocês aqui para a gente poder debater. Na avaliação deles, o Brasil está cavando, o governo Lula está cavando uma nova briga com o Trump para poder explorar isso na eleição. É assim que eles estão vendo. Então, quando o presidente fala alguma coisa do Trump, eles estão entendendo que tem a ver com esse momento eleitoral. Só que, nas palavras dele, o governo brasileiro está fazendo isso achando que vai colher tarifa mais uma vez, que também dá para usar, explorar no discurso da soberania, tal, de prejuízo ao Brasil, mas que o que ele diz é que não tem chance disso acontecer de novo, como aconteceu no ano passado, mas que tem chance de rolar uma nova sanção ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só para lembrar, o Alexandre de Moraes foi sancionado no ano passado, depois a esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes, em dezembro foi revogada. Então, a lei Magnitsky, na prática, é o que eles chamam de pena de morte financeira, né? Tá cheia um monte de sanções ali nas questões financeiras. Então, eles estão articulando isso aqui. Estamos. É verdade. E eu achei engraçado porque a Andréa Sadi está falando sobre o retorno dos efeitos Magnitsky e coisa e tal, mas o que chocou a esquerda foi aparentemente o fato da Andréa Sadi ter dito que conversou comigo, ou que conversava comigo. Quem também endossou essas críticas foi a Carmen, censura só a cabecinha, Lúcia, que disse que a crise de confiabilidade no Poder Judiciário é grave. E detalhe, ela disse isso no mesmo dia em que o Fachin no que o Fachin tinha dito, que eu acabei de dizer. O que nos leva à reação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal a essas críticas. Afinal, me parece muito claro que a carapuça serviu a alguns. Vejam por favor, o que apurou a CNN Brasil. Bota aí pra gente, Gabriel. Ele sempre foi muito mais discreto. Agora, como presidente da corte, ele tem falado publicamente. E essas falas dele têm incomodado muito os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que veem nessas falas de Edson Fachin, na verdade, um aumento do desgaste da própria corte. Que quando ele defende esse código de conduta e fala, olha, realmente há uma crise, precisamos mudar, o Supremo está exacerbando o seu poder, muitas vezes o judiciário. E aí, quando ele faz essas críticas, isso, claro, incomoda muito dos seus colegas. Que clima bom que tá no Supremo, hein, gente? Para os caras precisarem passar recado pro Fachin através da CNN. Eu diria mais, eu diria que esses ministros que se incomodaram com essa fala do Fachin, que em qualquer tribunal sério do mundo deveria ser consenso,
Eu diria que esses ministros estão descontrolados. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Demais. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas Tá bom. estão descontroladas. Tá bom. Chega de descontrole. Os ministros do STF... Eu vou contar uma história para vocês. Eu conversei recentemente com... Eu não vou dizer com quem, mas que me confirmou que o clima é um clima de merda. O clima no STF é um clima de merda. E os ministros do STF, hoje há facções, há grupos lá dentro, né? Os ministros do STF estão se defendendo, né, formando seus grupos. Alguns, como o Alexandre, estão consolidando o seu poder, mas internamente a situação não poderia ser pior, porque ninguém confia, um não confia no outro, os ministros não confiam entre si, uns nos outros. A sensação é de que um está tentando sabotar o outro, que tem ministro que quer derrubar o outro ministro, e há algum tempo, aquele tribunal cheio de união, lembram disso? Aqui, há algum tempo isso seria impossível. Lembra de quando eles passavam aquela ideia de que o Supremo Federal estava todo unido, em defesa do Alexandre de Moraes, em defesa do Toffoli? Esses tempos se foram. E agora esse racha é grande demais e eles não conseguem mais esconder. Chegaram numa situação onde eles não conseguem mais esconder. Uma das reportagens que eu trago aqui, por exemplo, no programa nesse sentido, é da nossa queridíssima Malu Gaspar. Segundo a apuração dela, aliados do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes veem o grupo deles como estando em estado de negação sobre o Banco Master. Ela escreveu assim: para quatro aliados, Malu Gaspar, ninguém duvida que ela tenha boas fontes, né? Para 4 aliados ouvidos pela equipe da coluna que tiveram contato com os ministros dos últimos dias, ao pedir ao PGR Paulo Gonet para investigar Vieira, está falando do Alessandro Vieira, né, por abuso de autoridade, e ao ministro Alexandre de Moraes para incluir Zema no inquérito das fake news, Mendes estaria ao mesmo tempo indo além do razoável e dando palco para os dois faturarem eleitoralmente, além de acirrar a má vontade do eleitorado com a corte no ano em que 2/3 do Senado será renovado. Os alertas, por enquanto, não têm conseguido demover Gilmar, Moraes, Flávio Dino ou Dias Toffoli, essa que é a gangue do mal, da ideia de que o Supremo precisa dobrar a aposta para mostrar que os políticos têm a perder. Sempre que se apontam os resultados das pesquisas de opinião que mostram a desconfiança em torno do STF em um patamar recorde, eles dispensam palpites dizendo saber o que estão fazendo. Eles estão em negação, diz um desses interlocutores dos ministros preocupado. E esse trecho explica o título da reportagem. Mas, no parágrafo seguinte, a gente vê algo que é, na verdade, muito pior. Vejam o que diz Malu Gaspar. Gilmar Mendes e Gilmar e Moraes são ministros do embate do confronto. Vão sempre dobrar a aposta, como eu sempre disse, né? Mas afirmou ao blog um interlocutor dos dois. Eles têm a certeza de que dominaram o jogo em Brasília e não se veem numa jornada suicida, muito ao contrário, comentou o outro. Por dominar o jogo em Brasília, entenda-se monitorar de perto os movimentos internos do Senado por intermédio de parlamentares que os municiam de informações e mandam os recados que eles precisam fazer chegar aos gabinetes. Outra ferramenta que faz parte do jogo dos ministros, diz a Malu Gaspar, são as listas de parlamentares com inquéritos ou investigações no gabinete de cada um. Para um dos interlocutores bem próximos a esse grupo, o fato do Zema ou Vieira não terem ainda nenhum inquérito em curso no STF é um dos motivos para a ofensiva de Gilmar e companhia. Cara, vejam, o que a Malu Gaspar está dizendo é que, em meio à crise no STF, uma das ferramentas do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes para pressionarem quem ousasse rebelar contra o Supremo é uma lista de parlamentares com inquéritos ou investigações do gabinete de cada um. Não é o Paulo mais dizendo isso. É o Globo. Quando um parlamentar com um inquérito fajuto no gabinete de um desses dois decide, ou não fajuto,
decide criticar o Supremo de alguma forma, eles vão lá, pegam um inquérito contra o cara e colocam ele para andar. E aí ameaçam prisão, cassação, inelegibilidade, tudo para garantir a impunidade, para garantir que ninguém fale no assunto. Aquilo que a gente suspeitava, hoje está escancarado. E a gente vai falar sobre o caso do Zema na próxima pauta, mas o que precisa ficar claro aqui é que o Supremo Tribunal Federal não está sabendo lidar com a pressão que está sendo aplicada sobre ele. Uma ala diz que o Gilmar e o Alexandre estão em negação e que o Supremo perdeu a sua credibilidade porque tem militante político fantasiado de ministro por lá, e a outra ala, em resposta a essas críticas, decide tomar a decisão mafiosa de intensificar a perseguição contra toda e qualquer pessoa que aponte esse padrão. O fato é que eles estão descontrolados. Eles perderam o controle da narrativa. Eles nunca tiveram debaixo dessa pressão. Afinal, eles eram absolutamente intocáveis, né? Mas agora se tornou um expediente comum ler nas manchetes dos grandes jornais matérias que criticam duramente a atuação política e ilegal de ministro do STF. A gente está lendo no Globo. Vejam, por exemplo, o que disse o Globo e a própria Malu Gaspar sobre o Poder Judiciário. Bota aí pra gente, só que dessa vez na Globo News. Tem uma tese sobre por que ela acabou, e eu acho que ela ajuda a explicar o Volcano, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, né, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal, e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Aí melou tudo. E depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, enfim, a coincidência temporal é impossível de ignorar, e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Volcano tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? Sensação da impunidade, né? Essa tese da Malu Gaspar de que toda investigação no Brasil morre quando começa a investigar o Poder Judiciário não é nova. A gente fala sobre isso aqui há quanto tempo? Mas eu vejo que a verdadeira mudança nessa dinâmica de poder começa quando essa tese passa a não ser mais algo exclusivo da gente, os bolsonaristas, e se torna dito em alto e bom tom pela grande mídia, que até pouco tempo atrás era uma das grandes defensoras do regime, e a gente vai falar sobre isso. E digo mais, a gente está vendo todo esse desespero antes da delação do Daniel Volcaro sair. A gente trouxe ontem aqui a notícia do Caio Junqueira da CNN de que a defesa do Volcaro tinha sinalizado que ele vai fazer uma delação forte que aborda os três poderes. Se a coisa tá assim antes da delação sair, imagina quando nós soubermos do que o Volcaro sabe. Na cabeça de algumas pessoas eu tenho que ser muito mal mesmo, né? Porque foi uma histeria completa. Veja, olha o grau. Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu fazer um post me comparando ao Fernandinho Beiramar. Parodiando o André Sadia, ele escreveu assim, o desembargador: conversei ontem com Fernandinho Beiramar, que tem longa experiência em execução penal e sobre a nova lei, e ele estava me explicando que... O cara me comparou ao Fernandinho Beiramar. Eu nem deveria dizer, porque, obviamente, esse desembargador, que é o Marcelo Sêmen, o Marcelo Sêmen disse que tem uma cabeça muito fértil. Com esse sobrenome Marcelo Sêmen, é natural que ele tenha uma cabeça muito fértil. E eu fico perguntando o que eu trafico, né? Informação, talvez. Mas como o Marcelo Sêmen é um sujeito de esquerda, eu diria que talvez, sei lá, a comparação ao Fernandinho Beiramar seja elogiosa. Talvez ele ache que o Fernandinho Beiramar é uma coisa boa, talvez estivesse me elogiando e eu não tivesse entendido. Normalmente o pessoal de esquerda gosta dos traficantes, então talvez o Marcelo Sêmen também goste.
Inclusive, começaram a circular imagens na internet de que, vejam essa imagem aí na sua tela, imagens de que a Globo aparentemente teria me contratado. Cadê o post? Tem um post. Não botaram post? Botaram. Aqui, tá o post. Imagens minhas com Andréa Sadi. Volta a imagem aqui. Não, aí diz o seguinte. Não, volta pro post. Deixa eu esculhambar o roteiro um pouco. O post diz assim: o que vocês acham dessa dupla no jornalismo, Andréa Sadi e Paulo Figueiredo? Essa foi a Beta Bostas. Mas não foi só a Beta Bostas. O post original de onde saiu essa imagem da Andréa Sadi fala: Paulo Figueiredo e Andréa Sadi fazem dobradinha agora na Globo News. Bota minha foto de novo com a Sadi. Olha que beleza. Mas eu vi essa foto, no primeiro momento eu fiquei com dúvida se era real ou não, mas aí eu olhei de novo e vi que, não, eu não tenho essas rugas todas, vocês podem observar. Minha testa, olha que testa lisa. Olha aqui, ó, não tenho ruga nenhuma. Inclusive renovei o meu Botox nesse final de semana com o Júnior da Forever Essential. Um abraço pro Júnior. Porra, se eu saio com a cara enrugada dessa, o Júnior me come no esporro. Não. Aí eu reparei que era fake. Eu também reparei que era fake a história da minha contratação para a Globo, porque a Globo não tem dinheiro para me contratar. Graças aos meus patronos e apoiadores, eu sou hoje provavelmente o jornalista mais bem pago do Brasil. Então, a Globo não tem dinheiro para me contratar nesse momento. Além disso, uma coisa que eu verifiquei que é muito interessante, eu perguntei para a Andréa, ela falou que ela tem 1,78 m de altura. Eu tenho 1,73 m. Então você imagina que a Andréa bota um salto, e deveria estar de salto nessa foto, ela ficaria uns 15 centímetros mais alta do que eu. Logo a imagem é falsa. E é óbvio que eu vou me divertir, porque esses caras estão completamente malucos. A Beta Bostas, como a gente viu, disse que a Andréa e eu era a nova dupla do jornalismo. O meu post, minha resposta zoando a Beta Bostas teve mais curtida do que o post em si. Aliás, eu pego esse gancho do que eu falei para a Beta Bostas para falar uma coisa para vocês. Tem gente que se surpreende com o fato de eu conversar com a Andréa Sadi, mas eu não sei exatamente qual é a novidade. No ano passado tentaram me cancelar e algumas pessoas ficaram chocadas porque a Malu Gaspar, no Roda Viva, disse que conversava comigo. Agora, não é apenas a Malu Gaspar ou a Andréa, que são pessoas que eu gosto. O Otávio Guedes também é um cara que fala. Eu acho o Otávio Guedes um puta gente boa, tá? Às vezes na maioria das vezes a gente discorda, mas ele sempre fala abertamente que fala comigo. Na Globo News, outros, o Guga Chakra já falou na Globo News, conversa comigo. A verdade é que eu converso com todos os veículos do Brasil, gente. Na televisão, converso com todo mundo. Converso com o SBT, acabei de dar entrevista lá, com a Globo News, com a Record, com a CNN Brasil, com a Jovem Pan. Embora a Jovem Pan hoje em dia quase não faça mais jornalismo. Eu converso com os portais de notícias, o UOL, o Poder 360, o Metrópolis. Eu converso com jornais internacionais, o New York Times, o Financial Times. Quem que vocês acham que botou o Flávio para dar entrevista lá? A CNN Internacional, o The Wall Street Journal, que sempre publica reportagens generosas conosco. Levar também documentações, informações, enfim. Levar o que é necessário para que os Estados Unidos fique inteirados ali do que está ocorrendo no Brasil. E aí, o Paulo Figueiredo, depois de todas essas reuniões e de tudo o que eles têm feito, ele e o Eduardo Bolsonaro têm feito para deixar que os Estados Unidos façam o que tem que ser feito, né? Ele vem informando aí, ele traz essa informação, essa informação foi dita por ele próprio, e você vai ver aqui na sequência, no programa dele, no Paulo Figueiredo Show, né, de que a Lei Magnitsky, né, a sanção da Lei Magnitsky pode voltar já agora em maio, ou seja, no mês que vem ou em junho,
né? E ele diz também que a delação do Vorcário vai trazer muitas coisas que vai fazer com que esse retorno da Lei Magnitsky seja mais volte mais rápido, né? A coisa se efetive de fato como tem que ser. Ele alerta para que está tudo pronto, que não precisa fazer mais nada em relação a levar documentações referente a, enfim. A Magnitsky, basta que o Trump queira voltar com a sanção, né? Então não precisa muito esforço por parte nem do Paulo e nem do Eduardo Bolsonaro. Mas isso que ele acabou de falar sobre o retorno da Lei Magnitsky é muito importante, tanto é que os outros meios de comunicação também está dando aí essa informação, estão trazendo essa informação na mesma direção que o Paulo está falando aí, né? E muitos estão, inclusive, procurando o próprio Paulo para saber mais informações referente a essa questão da lei Magnitsky e do retorno dela. Vamos aguardar, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer referente a isso. Se chegar lá no meio do ano e não voltar, bom, vai ficar um pouco meio complicado para o Paulo aí, porque ele está dizendo que é possível que volte. E ele está colocando a possibilidade, né? Ele está falando, também não está batendo o martelo dizendo que vai voltar. Mas ele costuma acertar, ou costuma fazer não previsões, mas alertar muito por conta do que ele já está sabendo, do que pode acontecer. Se ele está falando que possivelmente vai voltar, é porque ele já está sabendo de alguma coisa, e isso é muito importante porque ele tem ligação com as pessoas que batem o martelo e dá a canetada lá e faz com que a coisa entre em vigor. Não é isso? Pois bem, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like, e até breve.